Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo do Livro dos Espíritos. Suzilei, quer fazer a nossa prece de gratidão hoje? Sim, então, olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos nos relaxando, corpo físico, nossa mente. Vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, ao mentor do nosso estudo. Vamos agradecendo a nossa Mãe Santíssima, a Jesus, nosso mestre querido, e a Deus que permitiu esse estudo. E com muito amor, com muita humildade, vamos pedindo licença a Kardec, às suas equipes, para adentrarmos ao seu livro, para fazermos os nossos estudos de hoje. Gratidão. Que assim Então, seja. vamos começar pela questão 566. Isso mesmo. Um espírito que haja cultivado na terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituirão objeto de sua predileção durante a vida? Resposta: tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcionam de auxiliar as almas a se levarem para Deus. Ademais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes pode ter cultivado outra em anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau de seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar, dizendo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime, não passa de infantilidade, comparando ao que há em mundos mais adiantados. Como pretendereis que os espíritos que habitam esse mundo, onde existem artes que desconheceis, admirem o que, aos seus olhos, corresponde a trabalhos de colegiais? Por isso disse eu: atentem no que demonstre progresso. E ele emenda na questão 566A. Conce concebemos que seja assim, e se tratando de espíritos muito adiantados, referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda não, que ainda se não elevaram acima das ideias terrenas? Resposta: com relação a esses, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista donde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos cause admiração. Então, veja, ele cita duas situações. Podemos dividir em dois.
né, dependendo da evolução do espírito. Então, os espíritos superiores e os espíritos inferiores, que somos nós, né? Então, para os espíritos superiores, eles só vão se interessar pelas artes que possam auxiliar a evolução do trabalho aqui na Terra. Então, por exemplo, aquelas músicas que a gente estava citando na questão anterior, mais elevadas, que tocam tanto a nossa alma, né? Que usamos para fazermos os nossos trabalhos espirituais, a nossa, para a nossa evolução, para eles, são trabalhos de colégio, né? São trabalhos de colégio como sempre é citado, né, nos nossos trabalhos, porque lá existem artes muito, mas muito mais evoluídas, né? Como a Mary colocou em situações anteriores. Lá estão os originais, e esses originais são os trabalhos do pré-primário daqui, né? Porque imagine as músicas, as outras artes, né, que existem lá. São coisas que nós não conseguimos sequer imaginar, né, pelo nosso atraso, né, de evolução, vamos dizer assim. Então, esse espírito superior, ele só vai se interessar por essa arte aqui da Terra, né, que foram eles, inclusive, que influenciaram, né, se ela servir para para a evolução do planeta, como o Gerson estava citando, do caso do engenheiro, né, para melhorar, por exemplo, o trânsito, melhorar o ser humano, como eu coloquei da música, né? Por outro lado, os espíritos como nós, os espíritos mais inferiores, para nós essas artes, né, que estamos lá desencarnados e temos esse acesso, para nós é uma maravilha, ficamos admirados, né, porque sequer sabemos ainda das artes que existem lá, né? Então, no caso da arte, as pessoas muitas vezes, espíritos inferiores como nós, muitas vezes a gente fica triste, né? Por que que eu não tenho dom para pintar? Por que eu não tenho dom para cantar? Por que que eu não tenho determinados dons, né? E, na verdade, todos teremos todos os dons. Ou já adquirimos, né, em reencarnações anteriores, ou vamos adquirir. Muitas vezes, esses dons não aparecem nessa existência porque não é necessário. Não viemos para essa existência, muitas vezes, para desenvolver esse dom, e sim outros que não sejam da arte. Então, Deus, na sua sabedoria, Deus nos ama a todos. Então, todos somos iguais. Então, temos muitas artes guardadas na nossa mente, no nosso subconsciente, e também vamos adquirir, né, em outras reencarnações, essas artes. Então, vamos recebendo de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso compromisso. É aquilo que eu coloquei, podemos nessa existência ter compromissos que não envolvam a arte, então ela vai ficar adormecida as que já tivemos, né? E, e tudo, na verdade, é a lei da sintonia também. Então, por exemplo, grandes almas, né, que existem, sempre tem no bem comum da humanidade. Então, muitas vezes eles renunciam
as suas artes, vêm, né, com um compromisso também, estou falando dos grandes espíritos, de ajuda. Então, sempre eles vão ficar renunciando a muita coisa que eles têm para poder nos ajudar, enquanto que nós ainda somos considerados por ele como crianças. Então, você vê, por exemplo, aquilo que sempre o Gerson coloca da escola, né? Muitas vezes uma criança chega em casa correndo, alegre, mãe, pai, eu aprendi que a letra M tem duas perninhas, diferente da outra que escreve navio, que tem uma perninha só, né? Então, para a gente, né, adulto, aquilo é uma coisa boba, né? Por exemplo, eu descobri que lá no desenho, no filme, aquele machucado é uma groselha, é uma coisa vermelha, ninguém se machucou. Então, aquela inocência, né, da criança, esses somos nós perante a espiritualidade superior. Então, aquela música que eu estava citando, que me toca tanto a alma, para eles é uma coisa tão, né, pequenininha perante a tudo que eles têm nos outros mundos, né, na espiritualidade superior. É basicamente isso. É interessante essa pergunta aqui de Kardec para a espiritualidade, porque por vezes a gente acha que o que desempenha aqui vai desempenhar lá, depende, né? A gente pode ver, por exemplo, no filme, no livro do Nosso Lar, André Luiz, ele era médico, mas ele já chegou lá no plano espiritual, no seu despertar, né? Depois ali dos 7, 8 anos, né? Ali do umbral, ele, depois do seu despertar, ele já foi trabalhar como médico? Não. Teve tanto aprendizado, fez tantas coisas ali. Então, assim, isso vai depender muito se vai continuar atuando naquela área. Cada um vai também atrás do seu interesse, como você falou, Suzele, é sintonia. E também o espírito, ele até ele pode continuar atuando naquilo que ele tem já de conhecimento, que ele já traz dentro de si, se for para algo bom, tanto para ele, para o seu desenvolvimento, como ali para o próximo também, aqueles que estão ao seu redor. Se de repente, vou pegar assim, por exemplo, André Luiz, né? Se ele já fosse colocado ali como médico para ficar já no hospital, no plano espiritual, será que ele ia ter todo aquele desenvolvimento interno dele? Então, assim, a espiritualidade superior sabe o que faz. Eles já sabem, é por isso que eles vão nos direcionando. Então, assim, e também vale a gente lembrar que nós tivemos muitas existências. A última encarnação mostra aquilo que nós temos certa habilidade, certa competência. Mas em outras encarnações, pode ser que eu tenha outras aptidões que eu também trago de outras encarnações, de outras existências. Então, a gente vai desenvolver aquilo que é requisitado no plano espiritual, né? Para o bem comum. E o bem comum a gente se inclui ali. Então, assim, é interessante que a espiritualidade coloca aqui, que às vezes o que a gente acha de sublime, de nobre, que cai o queixo aqui na Terra, lá no plano espiritual é diferente. Então, assim, é diferente o que é sublime no plano espiritual e o aqui na Terra. Lá é algo mais profundo, de verdadeiro. Tanto que aqui Kardec ele pergunta, né? Tá, e a espiritualidade mais inferior, né? O que que acontece ali com eles? Então, assim, é diferente, porque provavelmente aqueles que ainda estão naquele grau
menos elevado, o que que eles vão sentir? Eles vão se sentir atraídos pelo que desenvolveu, pelo que se desenvolve aqui na Terra, enquanto encarnados. Então, a gente vai do jeitinho que está aqui. Então, quanto mais a gente conhecer, tiver conhecimentos, autoconhecimento, né, nos aprimorarmos, mais aguçado vai ficando os nossos gostos. É só olhar para nós mesmos, cada um para si. Aqui eu, Gerson, Suzelei, Sueli, cada um olhar para si, quanta coisa a gente deixou de curtir, de gostar, e foi para outro patamar. E assim é, gente. Então, bora seguir? Sueli, você vai fazer a 567? Oh, ai, deixa eu ver aqui. For, pode começar? Sim. Os espíritos se imiscuem algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres? Resposta: os espíritos vulgares, como disseste, sim, estão incessantemente ao vosso redor e tomam parte, às vezes bastante ativa, naquilo que fazeis, segundo a sua natureza. E é bom que o façam para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar as suas paixões. Aí o Kardec comenta, né? Ele fala: os espíritos se ocupam das coisas deste mundo na razão de sua elevação ou da sua inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de as considerar nos seus mínimos detalhes, mas não o fazem senão na medida em que isso seja útil ao progresso. Os espíritos somente ligam a essas coisas uma importância relativa às lembranças que ainda estão presentes em sua memória e as ideias materiais que ainda não foram extintas. Aqui, o que eu entendi é que, assim, depende tudo da evolução. Aqueles mais inferiores, eles participam mais, né, dos prazeres, das atividades nossas, enquanto os mais elevados, eles ficam mais ou menos que observando, eles sabem já como funcionam, só que tem um respeito, né? Eles permitem, porque através dessa situação, assim, de um espírito inferior, né, ficar influenciando, né, aquele que está na mesma sintonia, vai ajudar para a evolução, tanto de um como de outro, né? E o Kardec fala, para os elevados, eles não têm a necessidade, eles só podem entrar em ação, né? E permite, dependendo do objetivo, ou seja, eles, assim, o progresso. Então, aí eles podem até interferir, né? E tem, assim, não só a música, né, como a literatura em si, que a gente vê que tem bem a influência. Eu lembrei daquele livro do André Luiz, acho que é o último, se eu não me engano, Sexo e Destino, onde eles vão visitar. O orientador fala que até no relacionamento íntimo de um casal tem influência, né? Por exemplo, um casal que se respeita, né, no casamento, no seu relacionamento íntimo, durante a situação do relacionamento, os mais elevados, né, aqueles que estão têm a necessidade de uma procriação, do relacionamento, eles não
participam, eles simplesmente se afastam, né, durante esse relacionamento. E que serve até de uma proteção para que não haja interferência dos inferiores. Contrário a caças onde só existe o prazer carnal, existe, né, aquela que a gente costuma falar, paixaria, entre aspas. Mas tudo isso, com o tempo, o próprio espírito faz, porque faz criando, não se sabe quanto, né? Porque depende da gente também, né? A evolução é, como você falou, não vai ficar. Todos têm, vão evoluir, cada um no seu tempo, né? Mas assim, e para ver o quanto Deus é pai, porque ele não abandona nenhum. Aí ele permite, ele enfia os espíritos superiores que vai aos pouquinhos, né? Vai atrapalhando para que aconteça. E todos têm um chamado, seja numa situação ou conversando com uma pessoa, de repente, numa conversa, a pessoa te desperta, né? Fala, poxa, eu estou fazendo, sabe, assim, seja quanto a música, a literatura, sempre aparece alguém para falar o oposto, né? Não tem. E aí a gente depende da gente, se a gente vai pelo amor ou pela dor, porque a situação vai vir, vai aparecer uma situação que a gente vai, poxa, olha, né? Então, assim, é tudo visando a evolução, tudo caminho, tudo se encaixa, nada se perde, né? Então, ó, só te falar que assim, que Deus é maravilhoso, a vida é, a gente não pode falar que a gente não teve ajuda, faz, se é que é essa palavra, porque sempre tem um chamado, sempre, né? E cabe a nós aceitar ou não, né? E a nossa evolução ou não vai depender disso aí. É isso aí, Sueli. Há sempre uma troca constante de informações, essas interferências entre o plano espiritual, o plano material. Agora, com qual espiritualidade, né, espírito nós vamos nos ligar, seja na arte, ou seja, em qualquer setor de serviço, de ocupação, serviço humano, vai depender muito dos nossos propósitos, muito dos nossos pensamentos, aquilo que alimentamos, aquilo que nós estamos fazendo de melhoria para nós e para a humanidade. Porque qualquer setor de trabalho, arte, ele pode ser desviado. Ele pode ser desviado pela nossa própria inferioridade. Então, às vezes, um trabalho que poderia ser nobre, quantas vezes a gente pode ver que é deturpado, né? Né? Então, assim, os espíritos inferiores aqui também, eles vão se ligar às nossas tarefas, aos nossos trabalhos, aquelas predileções, aqueles gostos aqui do plano material. Porque, assim, um espírito jamais elevado, ele vai estar, digamos assim, não é nem preocupado, né? Mas assim, ele vai estar ocupado com outras coisas, gente, mais elevada, né? Eles não vão ficar assim fazendo pitaco, se intrometendo em mimimis, em coisas assim. Não. A espiritualidade elevada, ele vai para o progresso da humanidade que inclui todo. Então depende muito dos nossos prazeres. Essas questões aqui faz muita gente refletir aonde a gente está colocando os nossos dons, as nossas artes, os nossos gostos. Então, cabe essa reflexão aqui para todos nós, né? Porque a vida espiritual é também o que nós estamos fazendo da nossa vida material hoje. Eu estou me desenvolvendo para o quê? Né?
Os espíritos superiores, né? Eles estão sempre atentos, né? Como vocês colocaram, né? Olha a frase que ele coloca aqui, Kardec, né? Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Você colocou, né, Miriam, Meire? Eles têm outras ocupações, eles têm coisas mais elevadas, né? Mas mesmo assim, eles se preocupam conosco, né? Em nos intuir, em nos ajudar. Então, eles examinam, sim, esses prazeres, essas ocupações nossas aqui, no intuito sempre de ajudar, no intuito sempre de serem útil ao progresso. Tudo que eles colocam é em função do nosso bem, do progresso da Terra, né? Então, eles analisam minuciosamente onde eles podem atuar, onde eles podem ajudar-nos, né? Onde eles podem nos intuir, de que maneira. Então, isso é maravilhoso, né? Me atentou muito essa frase. Sim. E olha só, gente, chegamos aqui ao final de mais um estudo do Livro dos Espíritos. Que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos lares e em nossos corações. E até a próxima semana, gente, com fé em Deus.